5. Vamos falar de seleção brasileira também? Passando o tema aqui para a gente falar de seleção brasileira, amanhã o Brasil do técnico Carlo Ancelotti entra em campo pelas eliminatórias sul-americanas, encara o Chile no Maracanã e o Ancelotti, técnico italiano, já adiantou algumas coisas com relação à escalação. Disse que o Brasil vai a campo com uma formação bastante ofensiva, 4 atacantes, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Todos eles estarão entre os titulares amanhã da seleção brasileira, jogando contra a equipe do Chile, que não vai nada bem nas eliminatórias sul-americanas, né? Lanterna da classificatória. E um provável Brasil, então, tem Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, e aí o ataque com Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Mas, Mauro, chama bastante atenção, né? Uma escalação ofensiva, o Ancelotti, que respondeu sobre o posicionamento do João Pedro, foi questionado, né, se ele jogaria como um 9 ou um pouco mais atrás, talvez como segundo atacante, um camisa 10. O Ancelotti falou que ele vai jogar como um 9, então a gente especula a partir daí qual será a configuração do ataque da seleção brasileira, mas bastante ofensivo, não dá para negar, Mauro. Vai enfrentar um dos piores times das eliminatórias, já para lá de Bagdá, lá o Chile com o time... O Chile precisa reformular completamente sua seleção pensando no próximo ciclo, né? Então, um adversário fácil, bem acessível, o jogo no Rio, no Maracanã, então um cenário muito favorável, a oportunidade que ele tem de testar uma formação mais ousada, né? O Brasil vai jogar no ataque, o Chile vai jogar por uma bola, vai tentar apanhar de pouco. Assim, é uma verdadeira carne assada, né? Não sei se o Ancelotti gosta de carne assada, né? Mas lá o cara é italiano, né? Na Espanha acho que se come alguns pratos que podem se assemelhar à carne assada. Eu lembro que ele deu uma entrevista recentemente, falou que a comida que ele mais gostou nesse momento até aqui no Brasil foi a polenta, porque lembra dele da culinária italiana, da Itália, né? Gosta da polenta. Não sei se a carne assada tá no cardápio uma polentinha macia, talvez, pode ser bom também para ele. O Chile é uma moleza total. O Mauro estava vendo agora na coletiva, né? Porque o pessoal acha que o Ancelotti entende tudo português claramente, né? Por mais que fala... Isso é um desastre. E aí, uma das colegas perguntou assim, o que é que você lembra do Maracanã? Ele falou, o que eu lembro do Maracanã não é muito bom, não. 1950, então vamos parar pelo aqui. Não, cada pergunta. Eu achei engraçado uma outra entrevista anterior, acho que foi da convocação, que pediram até, né, para fazer perguntas curtas e tal, falar pausadamente, para ele poder compreender. Para ele poder entender bem. Aí a pergunta para ele seguinte eram 3 em 1, uma tese maluca lá antes da pergunta, que nem era uma pergunta, era quase uma afirmação. Enfim, mas acho que é a oportunidade que ele tem de tentar algo um pouco mais agressivo. Depois ele vai ter um jogo atípico, né, que ele vai conhecer a altitude, né? Aí é um jogo diferente, tem que pensar em vários aspectos, inclusive na saúde do jogador. O jogo lá na Bolívia, né, em Alto, né, 4.100 metros aproximadamente, ou seja, bem mais alto ainda do que La Paz, complicado, né? Potosí, Alto, é mais de 4.000 metros. Essas duas cidades são, né, acima de 4.000 metros. Então, acho que é a oportunidade, né, que ele tem aí de testar uma formação diferente. Esses jogos agora, especialmente, por ser do nível do mar, acho que é a oportunidade que ele tem de conhecer jogadores, né, de conviver com os caras, ver em campo, nos treinamentos, conversar, entender a capacidade de cada um de assimilar as ideias dele, versatilidade para executar diferentes funções que ele possa imaginar para esse, para aquele atleta. Então, acho que esse jogo eu vejo o Chile como um sparring para o Brasil. Vai ser um sparring. Hoje é um verdadeiro sparring. Essa entrevista dele que o Ancelotti falou da polenta foi pro PVC, lembrei aqui. Vamp, gostou do ataque? Não, o Chile já não tem mais chance de nada, né? A 7ª vaga ali vai estar brigando Venezuela e Bolívia, né? As duas, para mim, na rodada, as duas perdem e vai para a última rodada, porque a Venezuela pega a Argentina, né? Pega a Argentina, provavelmente a despedida de Messi. Motivação, né? Deve ser o último jogo do Messi na Argentina para a seleção. E a Bolívia vai pegar, se não me engano, a Colômbia. Na Colômbia ou Uruguai. Não. E eu vejo assim também, sabe o que? Assim, o Ancelotti chegou já na final da fase das eliminatórias. Colômbia e Bolívia. Colômbia e Bolívia, né? Porque, por exemplo aqui, a gente sul-americana, né? Por exemplo, você conversa com você, Mauro, com o Bruno, com o Biperna, a gente trabalha aqui. Vocês vão na Europa, sabem como é lá em Inglaterra, conhecem alguns centros de treinamento. O Bruno foi lá no Real Madrid, conheceu o centro de treinamento da seleção espanhola. O Piperno, outro dia, estava na Itália, estava na França.
lá. E o Ancelotti vai conhecer só um lugar, que é a Bolívia. E na América do Sul. A gente tem tantos jogadores sul-americanos que fazem sucesso na Europa. Diga-se de passagem, o Messi, aí você tem Di Maria, tem aqui vários, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, um monte, que eu não sei se os caras lá, os europeus, conhecem o que é o futebol sul-americano, como é a Argentina, como é o Brasil, como é a Bolívia, como é o Paraguai, porque só vive na praia deles ali na Europa. O Ancelotti, para ele, vai ser o cara que comandou Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, né? Chegando agora para ir para saber o que é uma altitude. E é o alto. Assim, não se tem, não, isso que eu tô falando. Só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Eu falo até os treinadores e a própria imprensa mesmo. Um ou outro Sim. vem. Aqui, se você pegar a imprensa brasileira, independente de competições quando a seleção vai, ou Mundial de Clubes, quando tem férias ou folga, vai lá para conhecer a estrutura da Europa. Sim. Eles não fazem isso, não. Então vai ser uma novidade. E deve vir alguém para ver o Ancelotti lá na altitude, para saber como é que é. E vai ser engraçado, né? Vão ser duas experiências diferentes do Ancelotti, né? A primeira que talvez seja o grande símbolo do que é ser o treinador de uma seleção brasileira, comandar no Maracanã, e depois justamente a altitude de El Alto, a altitude da Bolívia. Perguntado para ele na coletiva, você viu a convocação do Gianluca, a felicidade, e falou, é esse espírito que eu quero, para vestir a camisa da seleção, tem que ser esse espírito e essa alegria. E aí ele fala... Agora a entrevista agora dele de manhã. Sim, e é muito legal, porque justamente ele diz, quando ele anuncia a convocação, a lista final, ele diz, né, que tecnicamente ele conhece a maioria, né? Quer conhecer também a nível pessoal, e acho que é importante. Mas para esse jogo do Maracanã, ele falou, não, para esse jogo eu vou fazer essa formação. Para Bolívia, lá em cima, eu já vou fazer outra formação. Outro modo de jogar. Vamos escutar rapidinho, então, o técnico Carlo Ancelotti, depois eu passo a bola também para o Bruno Prado comentar sobre essa escalação bastante ofensiva da seleção brasileira. Saímos do jogo contra o Paraguai muito contente, muito satisfeito. Eu penso que a equipe jogou muito bem. Teve uma boa atitude no campo, defensiva, ofensiva, bom jogo, intensidade. E é o que queremos fazer no jogo de manhã, jogar intenso, ser forte a nível defensivo, fazer uma boa pressão ofensiva e jogar rápido com bola. Eu acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com o nosso jogo. Ayer, porque você é muito atento em lo que eu faço no treino, ayer provei 4 delanteros, é a ideia de jogar sem mudar muito o que ha sido o jogo contra Chile. O importante é que também eu vou meter muitos delanteros que o time não perda equilíbrio. Esta é as coisas mais importantes para mim, não perder equilíbrio e defender bem. Bacana. Bruno Prado, quero saber de você, sua opinião. Gostou da escalação? Gostou desses 4 nomes atuando juntos? Sim, é uma boa formação. No jogo com o Paraguai, né, o Ancelotti fez 2 jogos na outra data FIFA. Ele jogou com uma formação parecida, né? No Equador, não. No Equador, ele jogou com o Gerson no meio, com Casemiro e Bruno e Gerson, e 3 na frente. Contra o Paraguai, o time jogou com Rafinha, com Martinelli, com Matheus Cunha e com Vinícius Júnior. E agora o Vinícius e o Matheus Cunha não estão nessa, e ele vai com o Estevão e com o João Pedro, né? E mantém o Rafinha e o Martinelli. Então é uma formação parecida com a que ele usou também em casa contra o Paraguai. No jogo lá da Bolívia, até pelas circunstâncias, imagino que ele vai modificar, também pela parte física e pela parte tática do time.
Mas é uma formação que eu imagino que pela direita o Estevão, mais pela direita e trazendo muitas vezes para o meio, aí o Wesley deve subir bastante ali no corredor direito, até pela característica também do Wesley. O Wanderson fez esse movimento no jogo com o Paraguai. Aí o Estevão da direita para dentro, Rafinha mais por dentro, o Martinelli contra o Paraguai jogou bem aberto na esquerda, fazendo ali quase todo o corredor, e o João Pedro mais por dentro. No jogo com o Paraguai, o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior jogaram por dentro e trocando muito de posição. Não dá nem para dizer que o Matheus foi o centroavante, né? Às vezes o Vinícius estava na área, até o gol do Vinícius é uma assistência do Matheus. Então deve ser uma seleção, acho que com o Martinelli mais fixo de um lado, do lado direito abrindo o corredor para o Wesley e por dentro, assim, movimentação. O Estevão mesmo partindo da direita para dentro, o Rafinha, o próprio João Pedro. Então acho que é uma boa formação para um jogo em casa contra o Chile, sim. E falando sobre João Pedro, especificamente, jogador que vai ser titular na seleção brasileira amanhã diante do Chile, a gente falou aqui, o Ancelotti foi perguntado sobre o posicionamento do João Pedro, se vai atuar como um camisa 9, como um camisa 10. O Ancelotti confirmou, atuará como centroavante e recebe a oportunidade agora numa posição em que a seleção brasileira ainda não conseguiu firmar ninguém, pelo menos nesse ciclo de Copa do Mundo. Muitos jogadores passaram por ali, o Igor Jesus recebeu oportunidade, Richarlison agora recebendo chance também, o Endrick em seus momentos também recebeu seus minutos com a camisa da seleção brasileira, e o João Pedro agora é quem assumirá essa função, pelo menos nessa data FIFA. Em um outro momento, depois de chegar no Chelsea, ser um jogador fundamental na reta final da Copa do Mundo de Clubes para a conquista do clube inglês, também começou a Premier League jogando bem o jogador que é cria de Xerém, né? Cria do Fluminense, e agora jogando com a camisa do Chelsea Football Club. E o Ancelotti respondeu então sobre o momento de João Pedro, sobre a função de João Pedro, e a gente escuta aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. A pergunta é onde vai jogar João Pedro? Centroavante. Aqui joga centroavante, o último jogo contra Chelsea jogou como número 10. Essas coisas é boa para ele, porque pode jogar como número 10 ou como centroavante, ou no jogo da manhã vai jogar como centroavante. E atrás deles, vamos a ver, tenho que pensar quem meter, que pode ser Estevão, pode ser Rafinha também. A verdade, sí. Creo que el fútbol moderno perdió un poco ese tipo de jugador, un jugador que juega por dentro como media punta. El fútbol moderno han llegado más extremo, rápido, fuerte. Estevão es uno de esos tipos de jugador, un extremo con mucha calidad. Yo acho que él puede jugar también por dentro, como lo están haciendo todos los extremos, porque Rafinha, que es un extremo, juega muy bien por dentro, Vinícius, que es un extremo, juega muy bien por dentro, Martinelli también. Entonces es lo que pide agora o futebol moderno. Então tá aí, a palavra do técnico Carlo Ancelotti sobre o João Pedro. Vamp, essa posição ainda não teve ninguém que se firmou, pelo menos nesse ciclo de Copa do Mundo. Ninguém conseguiu assumir a 9 e ficar com ela para justamente ser o centroavante do Brasil na Copa do Mundo. O João Pedro vem num bom momento, aproveitou demais os seus primeiros dias de Chelsea e agora surge como essa alternativa para quem sabe assumir a posição da seleção, Vamp. E tá muito confiante, né? Ele vem num grande momento mesmo. Quando ele chega ao Chelsea lá no Mundial de Clubes, comprado, é inscrito, vai, faz um Mundial impecável, é campeão, jogando muito, né? Conhece bem o Maracanã, é a praia dele, Rio de Janeiro. E até quando ele estreia pelo Chelsea, que depois na Premier League, ele chama até o Estevão e fala, vamos jogar sério. Após 2 se conhecem, estão jogando bem. O Chelsea começou bem a temporada. E ele está confiante. Eu acho que é um bom sparring aí, um sparring daquele que você tem que jogar e golear. Sapecar. Eu lembro que nas eliminatórias de 2002, depois das eliminatórias, teve um amistoso contra a Islândia. O Filipão chegou para mim, pro Alex e pro Roque Júnior e falou, vocês 3 eu já conheço, deixa eu testar aqui outros. Aí testou o Anderson Polga, testou o Kaká, Gilberto Silva e teve mais um. A Islândia lá, os caras jogando bola 40 graus, menos 40. Foi pra Paraíba, a seleção meteu 7. 7 foi 8. Sabe de que foi os gols?
Só de que estava sendo testado, que eles estavam jogando, digo, ó, isso aí vai arrebentar com nós aqui, ó. Eu e o Roger conseguimos ir pra Copa, o Alex não foi. Então, um jogo desse aí, chegar no Maracanã, pô, um treinador novo chegando e faltam 10 meses. E nesses 10 meses pra Copa, o Brasil não vai jogar 4 vezes, eu acho. Mais ou menos, tem 2 amistosos, né? Contra a Coreia, eu acho, e Japão. É um jogo bom pra se firmar. Pra garantir vaga. É aquele jogo bom para centroavante mesmo também, né? Claro, Então, para todos os outros que vão ser testados, mas então para centroavante você pega esse jogo, tá jogando bem, sapeca o Chile, que não tem mais chance de nada e foi muito mal. Aí, opa, beleza, aí mete o pombo para jogar lá na altitude com a Bolívia com chance de ir para uma repescagem. Qual é o jogo mais fácil? Pois é. Esse aqui, é hora de deitar nesse. Maracanã. É. Não tem jeito. Mauro, é isso aí, né? Para uma posição que ninguém conseguiu ainda se firmar, se a seleção brasileira é momento, acho que o João Pedro é o que vem no melhor, pelo menos no recorte mais recente. E tem a oportunidade de ouro agora. Justamente como o Vamp falou, um adversário que já não briga por mais nada, não tem mais o que fazer, jogando dentro da sua casa, num estádio que ele conhece muito bem, é a chance de pelo menos tentar carimbar um pouco o passaporte ali para a Copa do Mundo. Eu acho que o pessoal, eu vi muitas demonstrações de assim, pouco conhecimento de futebol de muita gente durante o Mundial de Clubes quando ficaram surpresos com o João Pedro. O João Pedro, ele sempre foi ótimo. No Fluminense, houve um momento quando ele surgiu, ele tinha 17 anos, ele tinha números naquela idade comparáveis aos do Fenômeno. O Mauro, os números dele para fazer gol, ele não passa 3 jogos em branco. A média dele é que cada 3 jogos ele faz gol. Exato, ele sempre foi assim. E agora, na Inglaterra, né, ele passou por diferentes clubes e ele passou a jogar em diferentes funções. E no Brighton, que foi o time que ele defendeu antes de ir para o Chelsea, ele nem sempre jogava como um atacante mais avançado, ele fazia outras tarefas, outros papéis. Então, acho que ele virou um jogador... Ele é bem mais forte. Você pega uma foto do João Pedro no Fluminense, ele era magrinho e tal, tá mais... Lógico, cresceu, ele estava em fase de crescimento naquela época. Tá mais velho, ganhou corpo, trabalhado a parte muscular, então tá mais forte, jogando numa liga onde o ritmo é muito forte, muito pegado o jogo, pouco espaço, tem que ser muito rápido, e ele se desenvolveu também porque virou um jogador mais versátil, que atua em diferentes funções. É um jogador muito, muito, muito bom, um jogador ótimo que agora, jogando num time de mais peso, né, e sendo convocado mais vezes, né, depois também do Mundial, ganhou um holofote que ele já merecia há muito tempo. Que o João Pedro sempre foi muito bom. Ele é muito bom jogador, João Pedro. Então, acho natural que a tendência até é que ele possa se desenvolver bem, até pela versatilidade que ele tem. Acho que isso vai ajudar bastante. E para o Ancelotti, acho que é muito importante nesse momento ver justamente isso. O que cada um faz em diferentes situações. Porque na Copa do Mundo, ele vai ter que tomar decisões rápidas. Ele não tem muito tempo até lá. Tem algumas datas FIFA, mas não é tanto tempo assim. Ele não vai ter um ciclo de Copa, ele tem 1 ano aproximadamente entre a sua chegada e o Mundial. E aí ele tem que saber com quem ele pode contar em diferentes momentos. E eu acho que para esses jogadores, como o Vamp lembrou aqui, esse jogo, pô, é uma ótima oportunidade, que nem todo mundo tem, né? Outros, de repente, foram observados em situações não tão favoráveis, né? Contra o adversário mais difícil, fora de casa. Então, quem começar esse jogo, quem tiver tempo, minutagem, digamos, dentro de campo do Maracanã contra o Chile, deve ter uma boa oportunidade de mostrar serviço. E até pegando o gancho sobre isso que o Mauro falou, de não ter sido observado com os mesmos olhos enquanto não estava em um clube com a dimensão que tem o Chelsea, João Pedro falou sobre isso também. Foi perguntado sobre isso em entrevista coletiva, falou sobre isso, a gente escuta aqui no Bate Pronto. Então, eu acredito que eu sou o mesmo João Pedro do Brighton. A única coisa que mudou é claro que quando você vai para um clube do tamanho do Chelsea, você tem jogadores melhores ao redor, você tem mais visibilidade. Mas eu acredito que quando eu fui convocado pelo Brighton, a seleção já via um potencial em mim. E, como você falou, fui pro Chelsea, fui campeão. No período curto que eu estava de férias, fui para lá, fui campeão. Demonstrei um futebol que eu já vinha demonstrando no Brighton, mas com um pouco menos de visibilidade. Já dei outras entrevistas falando que eu estava esperando por esse momento. Então seja por isso que hoje eu acredito que as pessoas me veem com outros olhos, que eu aproveitei a oportunidade de chegar no Chelsea, no meio do campeonato, e demonstrar o futebol que eu já vinha demonstrando há muito tempo, mas não tinha tanta visibilidade. E agora é seguir trabalhando, porque, como você falou, as pessoas me olham diferente, então cada vez eles vão esperar algo a mais de mim.
Mas eu tenho a cabeça muito tranquila e sei do meu potencial, do que eu posso fazer dentro de campo. Espero que todo torcedor seja muito feliz com as minhas atuações com a camisa da seleção. Então, eu acredito que para você ser a 9 da seleção, você tem que ter uma performance contínua. Então, na minha cabeça, eu não friso em... eu tenho que ser o 9 da seleção. Eu friso em trabalhar para estar no meu melhor nível possível. E no final, quem decide quem vai ser o 9, quem vai ser o 10, quem vai ser o 11 é o professor. Mas eu acredito que no ano que a gente está hoje, todos os jogadores têm que buscar estar no seu melhor nível para chegar na Copa do Mundo e demonstrar o melhor futebol. Então tá aí as palavras de João Pedro, que será titular da seleção brasileira. E Bruno, para a oportunidade do que o João Pedro vai receber, a gente, claro, analisa o adversário, mas para além do adversário, acho que o contexto é muito mais leve, né, do que para outros jogadores. Não é um momento de tanta pressão assim da seleção brasileira, por diversos motivos, incluindo já estar classificado na Copa do Mundo. Outros nomes chegaram a ser testados enquanto o Brasil ainda vivia uma incerteza com relação à tabela de classificação. E também, acho que a figura do Ancelotti, ela puxa muito toda a pressão para si, né? Se acontecer alguma coisa fora dos planos, vai cair na figura do Ancelotti, que é um cara que tem peso e que tem uma trajetória enorme e consegue atrair para si esse tipo de holofote. Então, para o João Pedro, para além de um adversário que já não briga por nada, tem todo esse contexto de muito mais leveza em torno da seleção brasileira para aproveitar essa oportunidade, né, Bruno? Assim, é um momento mais tranquilo, classificação assegurada. E um técnico que você sabe que vai até a Copa, né? O Dorival, que estava anteriormente, nos jogos com ele na seleção, né, pelo menos nos últimos, sempre tinha uma tensão assim, se perder, será que o Dorival vai cair? Ficava, em nenhum momento passou a certeza, não, o Dorival vai até a Copa. Então qualquer derrota do Brasil ficava aquela coisa, vai trocar o treinador, não vai. Também o presidente Edinaldo Rodrigues também estava pendurado e acabou caindo. Então agora tem um presidente que está aí, né? Imagina-se que pelo menos por um tempo ele vai ficar, né? Já que a presidência da CBF virou um cargo bem rotativo, mas até então está tudo tranquilo. Um técnico que não vai cair até a Copa, obviamente, até pelo tamanho dele e tudo, não tem nenhum motivo, né? Mesmo se perder jogos aí, o Ancelotti vai até a Copa e o time já classificado, né? O João Pedro, até é curioso essa coisa, né? Como ele falou, eu sou o mesmo jogador do Brighton. O João Pedro, esse ano, ele já foi titular da seleção no jogo contra a Colômbia. O primeiro jogo do Brasil no ano, Colômbia em Brasília, com o Dorival, quem começou de centroavante foi o João Pedro. E era do Brighton ainda. E foi muito cornetado, né? Como é aquela coisa, né? Põe o centroavante de um time pequeno, da Inglaterra, não sei o quê. O centroavante do meu time é melhor, aquela coisa. Aí ele vai pro Mundial, ele chega no Chelsea no meio do Mundial, né? Ele é contratado e chega no meio da competição, faz gol contra time brasileiro, faz gol na final, começa bem também o campeonato inglês. Agora as pessoas olham ele de outra maneira, mas é o mesmo jogador. Jogador talentoso, muito bom. É o mesmo que em março foi titular contra a Colômbia em Brasília. Será titular agora mais uma vez, sob outros olhos, né? Agora vestindo a camisa do Chelsea também.